Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico oftalmologista, criador aqui do canal. Se você não percebeu, eu tenho diversos vídeos sobre diversos temas aqui no canal. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode procurar aqui. Mas esse vídeo em específico, ele é mais sobre cirurgia refrativa. É um vídeo mais direcionado para aquelas pessoas que querem ser submetidas à cirurgia refrativa. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos oftalmologistas, falando sobre cirurgia refrativa e simplificando a cirurgia refrativa em dois métodos só, PRK e LASIK, ou então até mesmo simplificando a cirurgia refrativa no fato dela ser rápida. O fato dela ser rápida, o fato dela ser extremamente segura, não quer dizer que é uma cirurgia simples. São anos de estudo para que a gente possa fazer essa cirurgia, tá? São no mínimo 10, 12 anos de estudo para fazer essa cirurgia. Então, se eu conseguir levar um pouquinho de informação de jeito simples, para que vocês entendam qual a diferença da cirurgia refrativa, para que serve uma cirurgia refrativa, eu já me dou por satisfeito. Então, se você está interessado, pedir para você deixar o like, para você se inscrever no canal, para você deixar sua dúvida aqui, se você já fez cirurgia refrativa, se você conhece alguém que fez cirurgia refrativa, se você está interessado em fazer cirurgia refrativa, deixa aqui nos comentários, vamos tentar tirar as dúvidas. Eu costumo responder todas as dúvidas de forma muito paciente. Vamos começar o vídeo falando o que é a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa ela é um conjunto de cirurgias, né? Não é só PRK e LASIK, é um conjunto de cirurgias que visam entregar para o paciente uma menor dependência dos óculos. Vejam bem o que eu disse, é entregar aos pacientes uma menor dependência dos óculos. Em nenhum momento eu falei que os pacientes vão ficar independentes dos óculos, tá? Eu não falei que vocês não vão deixar de usar. Na maior parte dos casos é isso que acontece, tá? Quando a gente opera esses pacientes de cirurgia refrativa, esses pacientes costumam ficar independentes dos óculos, mas isso não é algo que o oftalmologista, caso seja prudente, ele possa oferecer para o paciente. Tá? O que a gente pode oferecer é a certeza de que esse paciente vai usar menos os óculos, que esse paciente vai ficar mais independente. Agora, independência total, olha, você não vai usar óculos para ver nada de longe, você não vai usar óculos para ver nada de perto, você vai enxergar uma bula. Isso a gente não pode prometer. Isso seria uma falácia. E dentre essas cirurgias refrativas, existem diversas cirurgias refrativas. Quando a gente fala dessa classe de cirurgias, a gente está falando de PRK, LASIK, SMILE, lente intraocular, tá? Que pode ser pseudofásica, pode ser fásica, a gente está falando de anel, são diversos procedimentos que visam entregar uma maior independência dos óculos. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar falar mais sobre 3 procedimentos, tá? Que são os mais realizados aí no Brasil, assim, na minha prática médica. O primeiro procedimento é o PRK e o LASIK, né? São os 2 procedimentos na realidade, né? Os 2 procedimentos eles usam o excimer laser, são procedimentos rápidos, são procedimentos seguros, duram aí no máximo 10 minutos. Só que esses 2 procedimentos eles têm umas diferenças entre si. O PRK ele é um procedimento que a gente retira o epitélio. Existem diversas formas de retirar o epitélio, que é a camada mais superficial da córnea. Os 2 procedimentos eles atuam na córnea. Tá? A córnea é um tecido que ele é transparente, completamente transparente e é avascular, não tem vasos na córnea. Então a gente pode, em tese, cortar a córnea que não vai sangrar. Então, esses 2 procedimentos, eles atuam sobre essa lente natural do nosso corpo, que é a córnea. A outra lente é o cristalino. Mas nesse caso, estamos falando sobre a córnea. O PRK, a gente retira uma das 6 camadas da córnea, e aí ao retirar essa camada com álcool ou até mesmo com um motorzinho, né, o paciente não sente dor alguma, porque o paciente vai estar anestesiado, é uma anestesia tópica, apenas com colírio, o paciente vai estar acordado, conversando com a gente, enfim. A gente aplica o excimer laser e aí dessa forma ele consegue corrigir os graus daquele paciente. É importante a gente dizer que não existe uma fórmula ideal. Olha, eu tenho 10 graus, eu consigo corrigir? Eu tenho 14 graus de miopia, eu consigo corrigir? Isso não existe. Isso a gente só pode afirmar se a gente consegue corrigir esses graus ou não após um bom exame pré-operatório. Um bom exame pré-operatório inclui não só exames, né, que vocês estão muito acostumados, quero exame, como inclui também uma boa conversa. Mas, por exemplo, caso a gente peça exames pré-operatórios, seria uma topografia, uma paquimetria, uma tomografia de córnea, um mapa epitelial, que eu vejo pouca gente pedindo, tudo isso respalda a gente para a gente dizer se a gente consegue indicar aquela cirurgia para aquele paciente ou, principalmente, se a gente consegue contraindicar essa cirurgia, que é o mais importante para esse paciente. Se esse paciente for hábil, a gente consegue aí mais ou menos resolver problemas de até 6 graus de hipermetropia, 6 graus de astigmatismo, 10, 12 graus de miopia, a gente consegue resolver e minimizar a dependência de óculos para esses pacientes, mas tudo com bom pré-operatório. E aí a gente vai submeter o paciente a esse laser e o paciente vai, após a cirurgia, ele vai sair com uma lente de contato que vai ficar aí por 5 a 7 dias. Pode ser, nesse caso, com PRK, que o
paciente sinta um pouquinho mais de desconforto no pós-operatório, pode até sentir uma dor. Então, no pós-operatório, a gente vai prescrever os colírios de corticoide, vai prescrever o colírio de antibiótico, e pode ser que a gente prescreva uma dipirona ou anti-inflamatório não esteroidal oral, né, para a gente diminuir um pouquinho a dor, o desconforto. É óbvio que isso depende de paciente para paciente. Tem paciente que tem o limiar maior de dor, tem os pacientes que têm o limiar menor de dor, tá? Mas a tendência é, esse paciente vai estar enxergando bem melhor já aí no terceiro, quarto dia e vai ficar com a visão de 100%, completamente full, depois de 1, 2, 3 meses de cirurgia, esse paciente já está bem recuperado. E essa cirurgia, ela é indicada principalmente para aqueles pacientes que não ligam de ter uma visão 100% com 24 horas. Ah, preciso enxergar amanhã, doutor. Preciso trabalhar amanhã. Eu trabalho no computador, trabalho de home office e amanhã eu tenho uma reunião importante. Nesse caso, a gente não costuma indicar essa cirurgia, porque tem aí, como eu falei, uns 3, 4 dias aí de recuperação. A gente costuma indicar essa cirurgia, geralmente, para pacientes que não tem problema com a recuperação. A gente costuma indicar esse tipo de cirurgia, que é o PRK, para pacientes que podem ser submetidos a traumas, como, por exemplo, lutador de boxe, pacientes que fazem muito esporte. Não é o ideal que eles façam LASIK, né, que é a próxima cirurgia que eu vou falar. O ideal é que eles façam essa cirurgia que eu estou falando, né, que é o PRK, que é extremamente segura. Tem diversas outras indicações. A outra cirurgia é LASIK. O LASIK é um pouquinho diferente. O LASIK a gente não tira o epitélio, a gente faz um flap, a gente faz uma tampa, tá? Naquela córnea que eu já expliquei, que é uma lente, uma das principais lentes do nosso olho, e é avascular, então não vai sangrar. A gente faz uma tampa, tá? E essa tampa pode ser feita de diversas formas. A gente pode usar um laser para fazer essa tampa, né? Um laser de femtosegundo, ou então a gente pode usar um microcerátomo, que é um aparelho, né? A gente vai fazer uma tampinha, a gente vai levantar a tampinha, e aí quando a gente levantar a tampinha, a gente vai aplicar o excimer laser em cima dessa córnea, da mesma forma que a gente faria com o PRK. O paciente, nesses casos de LASIK, tem uma recuperação no pós-operatório um pouco melhor, tem uma queixa de dor um pouco menor também. Então, geralmente, eu indico o LASIK para os pacientes que precisam trabalhar no dia seguinte, ou para aqueles pacientes que realmente não querem sentir muita dor no pós-operatório, não querem sentir muito incômodo. Então, a gente acaba indicando o LASIK, que também tem suas contraindicações, como, por exemplo, paquimetria, enfim, a tomografia. E o nosso medo nessas duas cirurgias, né, é sempre bom a gente explicar, é a gente não diagnosticar de forma prévia doenças como, por exemplo, um ceratocone. Se a gente submete esse paciente a esses procedimentos de cirurgia refrativa, LASIK, PRK, e ele tem ceratocone, a gente pode descompensar muito a acuidade visual desse paciente. Ao invés de o paciente ter uma melhora, esse paciente vai ter uma piora da visão após a cirurgia. Por isso é importante um bom pré-operatório. E nos casos que a gente não consegue fazer essa cirurgia, doutor, o que a gente faz? Eu tenho, por exemplo, eu peguei uma paciente jovem chamada Bárbara e ela não queria usar óculos, mas ela tinha 15 graus. A gente fez os exames pré-operatórios, eu não conseguia, tá? Não era permitido que eu operasse essa paciente dos métodos PRK e LASIK, como eu já falei. Então, assim, será que para ela não tem outra solução? Será que ela vai ter que usar óculos e lente de contato pro resto da vida? Ela tinha aí seus 23 anos. E para ela tem solução sim, tá? Como eu falei, cirurgia refrativa é um conjunto de cirurgias. Não é apenas uma cirurgia só, 2 cirurgias só. Então, eu propus para ela um implante de lente fásica, tá? O que é isso? Existe a lente pseudofásica, que é a lente que a gente faz na cirurgia de catarata. É um outro tipo de cirurgia refrativa, mas nesse caso, como ela não tinha catarata, o cristalino dela era transparente, a gente optou por colocar uma lente fásica, uma lente dentro do olho, tá? Sem tirar o cristalino. Dessa forma, a gente conseguiu resolver o problema dela. É óbvio que também, assim como as outras cirurgias, o implante de lente fásica ele precisa ser realizado após diversos exames pré-operatórios, tá? A câmara tem que favorecer, a córnea, o endotélio tem que favorecer, como diversos outros valores tem que corroborar para que a gente possa fazer essa cirurgia na paciente. E se indicado, assim como o PRK, que foi a primeira que eu falei, e o LASIK, que foi a segunda que eu falei, o implante de lente fásica, que é a última que eu vou falar aqui no vídeo, também é muito seguro e também consegue recuperar a visão desses pacientes que não podem ser submetidos ao laser aí ao excimer laser. Então, se você tem qualquer dúvida sobre cirurgia refrativa, preferi nem colocar aqui como funciona a cirurgia, porque eu acredito que a cirurgia
ela é rápida, é com laser, como eu já falei, não tem muito o que mostrar. A gente aplica um laser no olho, questão de 10 segundos em cada olho, a gente está com a cirurgia resolvida. Então a cirurgia dura aí por volta de 8, 10 minutos, total nos 2 olhos. A gente sempre faz os 2 olhos juntos. Preferi explicar mais como funciona a cirurgia para tirar a dúvida de vocês. Então se vocês têm qualquer dúvida sobre cirurgia refrativa, mais uma vez, vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, escreverem as dúvidas aqui embaixo para que a gente possa comentar, para que a gente possa discutir. Tá? Se vocês quiserem me seguir no Instagram também, vou deixar o link aqui embaixo. Pode me seguir no Instagram. Lá eu consigo colocar mais conteúdos. A gente consegue talvez ter uma relação mais próxima e mais individualizada. Tá bom? Grande abraço. Boa tarde. Tchau, tchau.